Beleza? Vamos a iniciar uma série Entendendo Vetores. Então, solta o entretenimento aí, meu editor, que é eu mesmo, para animar e a gente já vai. E aí, pessoal, beleza de novo? Talvez você está com a cara igual desse cara aqui, mas vamos lá. Vamos praticar as questões. Então lá, mais uma questão de vetores. Faça um programa que leia um vetor de 8 posições. Leia um vetor de 8 posições, então vai ter só um vetor de 8 posições. Em seguida, leia também dois valores, x e y, quaisquer correspondentes a duas posições no vetor. Ou seja, o valor de x e de y vão representar duas posições do meu vetor. Ao final, seu programa deverá escrever a soma dos valores encontrados nas respectivas posições de x e y. Parece difícil, mas não é. Então vamos lá. Então, primeiramente, vamos aqui colocar nossas diretivas de pré-processamento. Include stdio.h, int main, que é a minha função principal. Deixa eu dar. E aqui eu vou declarar o meu vetor. Eu vou colocar o nome do meu vetor agora. Vai ser números mesmo. Eu me esqueci de quantas posições. Vetor de 8 posições. Então, 8 posições. E vou declarar já duas variáveis, x e y, que vão representar as posições. Então, primeiramente, eu vou preencher o meu vetor. E para me preencher o meu vetor, eu preciso de uma estrutura de repetição. No meu caso, a gente utiliza for. Então, se eu for utilizar o for, eu preciso de uma variável de controle, que a gente tem falado muito. Então, eu vou declarar logo aqui o i também. Então, x, y e a minha variável i, que vai ser minha variável de controle. Então, eu digo que for inicializo minha variável de controle. Ela é 1. Não é 1 não. Se eu tinha falado de 0. Pois é 0. Quando a gente vai falar de vetores, o vetor começa a contar de 0. Na verdade, a linguagem C, ela inicializa sua contagem de 0. Então, i recebe 0. I tem que ser menor que 8 para não errar. O tamanho do seu vetor, aqui na hora que for testar o teste lógico, você diz que a tua variável de controle menor que o tamanho do vetor. Então, i recebe 0, ou seja, inicializo, e o meu teste condicional é que i tem que ser menor que o tamanho do meu vetor. Se o meu vetor é 8, então menor que 8. I mais. Ok. Como eu vou preencher o vetor, então eu utilizo uma estrutura de repetição, por quê? Para me percorrer as posições do vetor. Então, meu vetor tem 8 posições, só que ele começa do 0. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 7 posições, mas ele passa a contar de 0. Então, por isso, eu utilizo a minha estrutura de repetição que vai de 0 a 7. Então, eu vou pedir para que o usuário informe um valor na posição. Vou colocar novamente porcentagem d, vírgula i, a posição 0. Scanf, porcentagem d, vírgula e comercial, o nome do meu vetor, que é números. Abro os colchetes e a posição i, que é justamente a minha variável de controle, que vai de 0 a 7. A cada vez que o laço for repetindo, eu vou estar armazenando em uma das posições do meu vetor. Então, essa estrutura aqui, ela serve apenas para preencher o meu vetor. Ok, só que a minha questão, vamos lá relembrar a questão. A questão diz que, em seguida, leia dois valores, x e y, correspondentes às posições do vetor. Ao final, soma. O programa deverá escrever a soma dos valores encontrados nas respectivas posições. Então, vamos lá. Agora, o que eu vou fazer é pedir para que o usuário digite o valor de x, ou seja, que vai representar como se fosse uma posição. Scanf, porcentagem d, vírgula, e comercial x. Printf,
digite o valor de y. Scanf, porcentagem D, vírgula e comercial y. Ok, o valor de x e o valor de y, correspondente a posições no meu vetor. Entendeu? Correspondente a posições. Então, o que eu vou fazer? Eu poderia fazer já assim, printf, a soma dos elementos nas posições x e y é porcentagem D. E aqui o que eu colocaria? O nome do meu vetor, que é números. Vou diminuir aqui, pessoal. Números. Na posição x, mais o meu vetor números, na posição y. Na posição x e na posição y. Então, o que ele vai mostrar aqui? Ele vai somar o valor que está armazenado no meu vetor números na posição x que o usuário informar. Digamos que ele digitou 0. Então, ele vai pegar o valor que está armazenado no meu vetor números na posição 0, mais o valor que está armazenado no meu vetor números na posição y. Exemplo, o cara digitou 3. Então, na posição 3. Então, vamos lá. Executar aqui. Eu vou colocar na posição... Opa, deixa eu só fechar aqui. Eu vou colocar 2 pontos aqui para ficar melhor. Então, digite na posição 1. Na posição 1, vou colocar 2. Na posição 2. Na posição 0, eu coloquei 2. Na posição 1, eu vou colocar o 10. Na posição 2, o 1, 2, vou colocando aqui. Na posição 6, eu vou colocar o 10. Na posição 7, o 5. Ok, eu vou digitar a posição que eu quero que ele some. Eu quero que ele some a posição 1 mais a posição 6, que ele vai somar 10 mais 10. Então, a soma dos elementos nas posições x e y é 20. Ok? É 20. Então, ele somou a posição 1 mais a posição 6. Então, ele somou os elementos armazenados nela. Deixa eu tirar essa acentuação aqui. Você entendeu? Então, é simplesmente isso. Eu preencho o meu vetor, depois eu peço 2 valores correspondentes às posições e eu vou somar essas posições, porque eu posso fazer isso. Eu posso somar as posições do meu vetores uma vez que eles tenham sido preenchidos. Ok, pessoal? Então, quero que você pratique esse exemplo aí. Reescreva o código, tente entender esse código para que você tenha um bom aprendizado, ok? Até o próximo, beleza? A essa série respondendo questões de vetores. Falou? Até mais.